Minha irmã, meu irmão, estamos celebrando a 7ª e última semana do tempo pascal, semana situada entre o domingo da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes. Neste período se celebra a Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. É preciso, para além de nosso empenho em favor da unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja, colocarmos nas mãos do Senhor a obra da unidade dos cristãos, que supera nossos esforços. A unidade é um dom do Espírito Santo. Preparar a solenidade do Divino Espírito Santo deve ser um gesto de fé que sempre nos apela a assumir uma espiritualidade de comunhão, caminho para a superação de oposições que ferem a unidade dos discípulos de Jesus Cristo. Agora, supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois, fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Minha irmã, meu irmão, o trecho dos Atos dos Apóstolos, hoje proclamado, narra um momento decisivo na vida de Paulo, que está preso em Jerusalém após ser acusado de profanar o templo. Diante do sinédrio, composto por saduceus e fariseus, ele faz uma declaração estratégica que provoca uma divisão entre os dois grupos. Essa situação mostra a astúcia de Paulo em utilizar as diferenças teológicas dos seus opositores a seu favor. O cenário começa com o tribuno romano querendo apurar as acusações contra Paulo, reunindo o sinédrio. A postura romana de tentar compreender as questões religiosas internas dos judeus mostra um esforço para manter a ordem, mas também revela a complexidade da situação
em torno de Paulo. Paulo percebe que o sinédrio está dividido entre fariseus e saduceus. Com sabedoria ele declara: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança na ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Essa afirmação provoca imediatamente uma dissensão entre os dois grupos, pois os saduceus negam a ressurreição, enquanto os fariseus a defendem. O fato de Paulo se identificar como fariseu demonstra sua habilidade de contextualizar sua defesa de modo estratégico. Ele não está mentindo, pois, de fato, sua crença na ressurreição é central para sua fé cristã. Dessa forma, ele expõe a incoerência de seus acusadores e transforma a oposição unida contra ele em uma divisão interna. A estratégia de Paulo tem um impacto significativo. Os fariseus começam a defendê-lo, afirmando que talvez um espírito ou um anjo tenha falado com ele. Essa mudança de postura mostra como a questão da ressurreição, tão fundamental para a fé cristã, é também um ponto crucial dentro do judaísmo do período. Diante da confusão, o tribuno ordena que Paulo seja retirado para evitar que ele seja dilacerado por seus opositores. Isso revela o quanto a questão da ressurreição era controversa e sensível entre os grupos religiosos judaicos. Na noite seguinte, o próprio Senhor aparece a Paulo encorajando-o. Coragem! Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que também dês testemunho em Roma. Essa presença consoladora de Cristo reafirma a missão de Paulo e fortalece a sua fé, mesmo em meio às adversidades. A promessa de ir a Roma confirma que sua prisão não é um fracasso, mas parte do plano divino para fazer expandir o Evangelho. Este episódio ensina aos cristãos a importância da sabedoria diante das situações adversas. Paulo não se vitimiza, mas utiliza sua inteligência para testemunhar sua fé, mesmo em um ambiente hostil. A coragem do apóstolo e sua capacidade de transformar uma situação de julgamento em oportunidade de pregação são inspiradoras. A divisão entre fariseus e saduceus também nos desafia a refletir sobre as divisões internas na igreja hoje. Assim como Paulo conseguiu encontrar um ponto comum em meio às divergências, os cristãos são chamados a buscar a unidade em torno da verdade central da fé, a ressurreição de Cristo. Por fim, a aparição do Senhor a Paulo nos lembra que Deus não abandona aqueles que se colocam a serviço do Evangelho. Em meio às lutas e perseguições, o cristão pode ter certeza de que Cristo está presente, fortalecendo e guiando para novos caminhos de missão e testemunho. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.